Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Na aula passada vamos relembrar que nós vimos dois tipos de mistura, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Hoje nós vamos aprender como separar essas misturas, ok? Relembrando, a mistura homogênea é aquela que nós não conseguimos nem ao microscópio, nós não conseguimos distinguir quem são os componentes, quem são as substâncias que estão fazendo parte dessa mistura, ok? Homo igual. Já nas misturas heterogêneas, hétero é diferente. Nas misturas heterogêneas, nós conseguimos já ao olho nu fazer essa diferenciação. Existem substâncias, e aí eu vou dar um exemplo de uma, que a olho nu a gente vai achar que ela é homogênea, mas na verdade, quando a gente vai ao microscópio, a gente vê as diferenças das substâncias, então ela passa a ser classificada heterogênea, ok? Então, recapitulando, mistura homogênea, nem ao microscópio nós conseguimos distinguir quem são os componentes que estão fazendo parte dessa mistura. Mistura heterogênea, nós conseguimos distinguir, nós conseguimos diferenciar, ok? Sendo assim, é perceptível que na mistura homogênea é mais complexo, é mais complicado e por isso se torna caro, ok? É um processo mais caro, porque é um processo que é um pouco mais complexo. Ele exige uma separação física, ele exige que nós possamos mexer com os estados de agregação da substância. Lembra que os estados de agregação são sólido, líquido e gasoso, ok? Só que ela é uma separação mais eficaz. Então vamos lá. Se a mistura homogênea, lembre-se, aquela que nós não podemos diferenciar, se essa mistura for uma mistura entre sólido e líquido, opa, então eu tenho um sólido e eu tenho um líquido, só que água com sal, por exemplo. Água com sal, como é que eu posso fazer essa separação? Então existe um processo chamado evaporação, um processo que é feito lá nas salinas, com temperatura ambiente, ok? O vento e a temperatura daquele local vai evaporando a água e deixando somente o sal, ok? Nós também temos um processo entre o sólido e o líquido, podemos também dizer que é o exemplo do sal e a água, ok? Só que agora eu vou usar o aquecimento, aí eu chamo de destilação simples. Por quê? Porque eu vou fazer ebulição do líquido, no caso a água, e eu vou ficar somente com o sal. Agora, essa mistura homogênea, ela também pode ser de dois líquidos, ok? Dois líquidos lá, eu não sei dizer quem é quem naquela substância, mesmo ao microscópio. Como é que eu faço para separar dois líquidos? Nós chamamos de destilação fracionada, que é o que acontece com a separação dos vários componentes que o petróleo, tá? Então lá, esses vários componentes têm ponto de ebulição, tá vendo aqui? Ponto de ebulição diferente. Então eu vou fazer o aquecimento do petróleo e aí aquele que tem um ponto de ebulição menor, esse vai ser o primeiro que vai passar para o estado gasoso. Eu refrigero ele e separo ele. Aí eu vou continuar no aquecimento. Aí o outro vai passar para o estado gasoso, eu refrigero ele e já separo. E assim eu posso separar os vários componentes do petróleo. Gasolina, diesel, é, o asfalto, a parafina, tá? O pinche e tantos outros, ok? Continuando, mistura homogênea, eu posso separar dois gases. Então, o ar, por exemplo, ele é uma mistura homogênea de vários gases. E como é que eu posso separar esses vários gases? Então, eu uso um processo chamado liquefação fracionada. Lembre-se, liquefação é a passagem de quem? Do gasoso para o líquido, ok? Também chamada de condensação. No caso aqui, nós vamos chamar de liquefação fracionada. Por quê? Porque nós vamos utilizar os diferentes pontos agora de liquefação. Então eu tenho um gás, eu vou o quê? Fazer o quê? Eu vou aumentar a pressão
e eu vou diminuir a temperatura. Aquele que tiver, entendeu? Vai ser o primeiro que vai passar para o líquido. Então já separo ele e o outro depois eu já tenho separado em outro compartimento. Ok? Liquefação fracionada. Vamos agora para uma mistura homogênea de sólido e sólido. É o caso, por exemplo, da aliança. A aliança ouro 18 quilates, ela é uma mistura entre o cobre e o ouro. Como é que eu faço para separar? É o caso também das ligas metálicas. Tem diferentes pontos de fusão. Então, o ouro, por exemplo, tem um ponto de fusão e o cobre tem outro ponto de fusão. Lembre-se, ponto de fusão é a passagem de quê? Do sólido para o líquido. Eu vou aquecer. Aquele que tiver menor ponto de fusão já vai passar para o líquido. Opa, esse aí eu já sei que é fulano. E aquele que ainda está no estado sólido, eu sei que é o outro. Ok? Então, tranquilo. Até aqui nós vimos separação de mistura homogênea.